Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast. Vamos falar muito hoje sobre pessoas, sobre atendimento e um grande amigo meu de longa data, o Daniel, que é fundador da Yellow, advisor de Venture Capital também e um dos fundadores também da IAP, investidor hoje da empresa. Então, uma pessoa que tem uma bagagem excepcional, principalmente quando a gente fala de gestão de pessoas, que é um gargalo para todo mundo na experiência do cliente. Muito obrigado aí pela presença, viu, Daniel? Não, eu que agradeço. E assim, cliente oculto, mas eu sou um cliente indicador do seu cliente oculto. Eu não sei, acho que o primeiro projeto que a gente fez foi 2020, né? Foi, 2020. E antes da pandemia, logo antes da pandemia. E, cara, vou te falar um negócio de vocês. É bom, viu? Obrigado. Ué, que bom. Ali ajudou bastante. Ah, bom demais. Depois já fizemos vários outros também, né? Já, isso aí virou parte do nosso orçamento. Ah, bom demais, Daniel. Obrigadão aí. E conta pra gente, né? Acho que pessoas é um tema que qualquer encontro de empresários, todo mundo tem dúvida, todo mundo precisa de ajuda, muita gente só reclama também. Então, conta pra gente como que as pessoas influenciam na experiência do cliente na ponta. Então, cara, assim, eu gosto muito desse tema quando você fala de experiência, porque antes da gente ser empresário, antes da gente ser executivo, a gente é gente que frequenta os lugares. E eu costumo dizer que uma empresa, principalmente uma empresa de serviço, que é o nosso caso, né? A Yellow é uma empresa de serviço, o cliente oculto também é uma empresa de serviço, mas a gente tem tecnologia embarcada, mas prestamos um serviço. Sim. E no final do dia, todo mundo que tem contato com o público presta um serviço. E todo serviço é prestado por uma pessoa. Então, se a gente contrata errado, se as pessoas estão mal posicionadas dentro da empresa, ou mal treinadas, mal desenvolvidas, você perde receita lá na ponta com o seu cliente. E às vezes a gente tenta fazer vários processos, protocolos, aí faz um treinamento disso, um daquilo, e às vezes a gente deixa esse caráter humano, essa coisa mais pessoalizada de fora da equação. E é justamente aí que as coisas saem dos trilhos, né? Eu gosto muito de dizer que a empresa modelo, para mim, sempre um restaurante. Porque o restaurante tem o cara que faz o atendimento, o restaurante tem a qualidade da comida, ele tem o preço, ele tem o prazo para o prato chegar na sua mesa, alinhamento de expectativa. Só que, geralmente, a gente repete o restaurante, não é porque a comida foi boa, mas é porque o atendimento foi bom. Então, o garçom, muitas vezes, é mais importante do que o cozinheiro. Com certeza. Então, dentro da nossa empresa, a gente tem que entender quem são os nossos garçons dentro da empresa. Então, por mais que você tenha um time de tecnologia, um produto de software maravilhoso, beleza, quem é o seu vendedor lá na ponta que entrega ele para o cliente? Ou quem que é o seu CS que faz o acompanhamento? Eu tenho uma construtora, eu tenho aqui um time de obra de 200 pessoas, mas na hora de entregar o apartamento eu tenho uma arquiteta que apresenta o projeto modificado. Ela é o meu garçom. Então, dentro de um contexto de experiência, entender quem que é o nosso garçom que pega o meu produto e coloca na mesa do meu cliente, é a gente entender aonde eu tenho o ganho ou a perda máxima de experiência. Não sei se é mais ou menos a mesma página que a gente conversa, mas essa é muito a minha visão para dentro de negócios. Para dentro de negócios, principalmente negócios de serviço. E aí, esse garçom nas empresas de serviço normalmente costuma ser o CS da empresa. Ou CS, ou vendedor, qualquer pessoa que tem contato com o cliente. Legal. Então, vou dar um exemplo de um garçom, às vezes improvável, tá? Você tem uma empresa de serviço de mecânica, tá? Foge um pouquinho do meu escopo de clientes, mas sim, é dentro do meu escopo de consumidor. Pô, eles fazem um serviço ótimo da porta para dentro e tal. Quando você liga para pedir o preço, a menina não te responde direito. Quando você manda um WhatsApp, eles te respondem com o chassi do carro diferente, dá aquela confusão toda, e mesmo que o serviço tenha sido bem feito, você não vai querer voltar lá porque o atendimento foi ruim. Então, eu estou falando com a menina do call center. Ela é meu atendimento. Uhum. Então, todo mundo que tem contato com o cliente, eu acho que esse contato ele precisa ser a parte mais importante da sua tratativa de experiência do cliente. É claro que você não pode deixar o produto escorregar, você não pode deixar a parte financeira dar ruim, mas o cliente ele tem que estar como protagonista do teu negócio, do teu consumo do teu negócio. E quem que é o seu garçom é quem atende o teu cliente. Né? Muito legal. E assim, a gente está conversando, né, Daniel? O tanto que o funcionário é importante para atender bem um cliente e começa tudo desde o processo seletivo, né? Então, tem que colocar uma pessoa boa, tem que fazer um ótimo processo seletivo para depois você entregar uma boa experiência, né? Sim, e
E às vezes a gente também tem que entender de quem eu sou o garçom. Verdade. Porque como empreendedor, empresário, eu sei que tem um monte de empresário que acompanha esse podcast aqui. Eu tava já dando uma olhada em alguns outros episódios. Tem muita gente parruda aqui. Eu fico honrado com esse convite, cara. Né? Mas quem que eu estou servindo, né? Porque a função do garçom é essa, é servir. Então, quando eu estou contratando uma pessoa, eu estou contratando uma pessoa que eu, como empresa, vou servir a essa pessoa. Então, como que uma empresa serve a essa pessoa? É só pagando salário? Cara, poderia ser lá em 1940, né? Mas a gente está numa era onde as pessoas buscam coisas diferentes e além do salário. Não estou dizendo que salário não é importante, mas estou dizendo que salário é uma das variáveis importantes. Então, quando nós vamos contratar uma pessoa, né, a pessoa, às vezes o empresário, o gerente que está olhando para essa contratação, ele quer muito saber se aquela pessoa aceita ganhar o salário que eu tenho no orçamento. Essa visão, de novo, isso é 1940, a gente precisa atualizar essa forma. Essa pessoa tem aderência com o tipo de trabalho, com o tipo de atendimento que eu quero promover aos meus clientes internos e externos? Essa pessoa quer trabalhar aqui? Às vezes essa é a pergunta de $1 milhão. Se você tiver alguém muito bom que não quer trabalhar na tua empresa, cara, é melhor você não ter essa pessoa, ela não é tão boa assim. Mas sabe que assim, né, eu até comento, Daniel, acho que foi um dos maiores erros meus durante um período da empresa, foi que eu parei de entrevistar a pessoa antes dela entrar na empresa. Então tinha às vezes um nível auxiliar, assistente, e eu terceirizava tudo para o gestor ou para o RH. Mas eu acho que assim, nós como fundadores, a gente que sabe a cultura nossa, que a gente quer ali no dia a dia, e a gente tem uma pegada diferente, né? De identificar algumas coisas ali inerentes ao negócio. Então, até uma pergunta que eu faço nos dias de hoje, Daniel, é quase que um NPS, vamos dizer assim, mas na hora que eu vou entrevistar, eu falo assim, de 0 a 10, qual tanto que você quer trabalhar na seu cliente oculto? Se a pessoa fala uma nota, um 6, tô participando de outros processos seletivos, tem algum que eu quero mais? Tchau, não quero mais essa pessoa, né? Então, graças a Deus a empresa cresceu, hoje a gente consegue atrair candidatos muito melhores também, mas eu acho que a pessoa tem que querer trabalhar com você, né? Senão... E assim, eu acho que o founder ele ainda tem um outro papel, não só de fazer essa avaliação de perfil e cultura, que é muito importante, principalmente em empresas menores, né? E aí eu estou tratando empresas menores, empresas que têm menos de 100, 200 pessoas, né? Mas ele tem um papel também muito importante de vender a empresa. Sim. E eu acho que geralmente as pessoas erram na contratação justamente nisso. Vou contar um caso que a gente passou ele recente, tá? Eu estava contratando um diretor para uma empresa e os caras estavam batendo muito na tecla. Porque esse cara tem que ganhar no máximo 40 mil, no máximo 40 mil, no máximo 40 mil. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. O mercado, todo mundo que a gente está avaliando, esse cara no mercado ganha 50, 60. Ele vai resolver o teu problema. Se eu trouxer um cara de 40, 35, 30, ele vai te dar mais trabalho. Porque você vai ter que despender aí semanas, meses, passando parte do seu conhecimento para ele. Você acha que vale, compensa isso? Eu falo, não compensa, tem que trazer alguém pronto. Eu falo assim, então é o seguinte, então você está querendo me dizer o seguinte, você quer o Batman e você só pode pagar o preço do Robin? Legal. Porque se você quer o Batman pelo preço do Robin, eu não consigo fazer mágica. Eu acho o que tem de disponibilidade no mercado para você contratar. Eu não crio candidatos. Eu não sou uma fábrica de pessoas. Eu sou um hunter de pessoas. Eu encontro as pessoas. Então, se não tem, não tem. Não adianta você insistir que não vai ter. E outra coisa, você já pensou que às vezes o cara tá batendo tanto na tecla que ele quer 45, 50 e não 40, porque você não contou para ele que tem a possibilidade dele crescer, você não contou para ele a visão da empresa, você não contou para ele a sua história. Às vezes ele está querendo sair do emprego atual dele é porque ele não tem identificação com o sócio. Sim. Às vezes o cara está numa multinacional e ele está numa fila de pessoas, ele é mais um e ele não gosta muito disso, ele gosta mais de protagonismo, ego, e tá tudo bem. Cada pessoa gosta de uma coisa diferente, né? A gente chama isso lá na Yellow como vetor de motivação. Então, se eu não identificar qual que é a motivação dessa pessoa, eu não consigo, no meu discurso, contar para ela o que eu tenho para oferecer que supre a motivação. E aí eu fico batendo só na negociação financeira. E hoje em dia, te falar que eu acho que... Você é especialista, né? Mas não é o principal de forma nenhuma. Eu até comento... Claro que a gente melhorou muito, né? Questão salarial, principalmente benefício. A gente dá muito benefício hoje. Mas o tanto que o Shark Tank, por exemplo, influenciou
em candidatos bons virem para empresas. Então, tem gente hoje que chega, primeiro a gente abre vaga, vem muito mais candidato qualificado, e eu chego para entrevistar a pessoa fala, olha, eu te vi no Shark, eu gostei da sua atuação, sua empresa está em pleno crescimento, eu quero trabalhar com você. Então, um dos efeitos que eu não imaginava, mas virou, né, algo de uma marca empregadora legal, apesar de eu não ter falado isso no programa, e atraindo bons candidatos. Então, mudou, viu, esse jogo aí. Muda. É porque, assim, eu fico pensando com a gente mesmo, assim, quando a gente vai trazer um novo cliente para a empresa, porque a gente, né, não estou procurando emprego, né, eu estou buscando fazer a minha empresa crescer, mas quando eu vou buscar um novo cliente, tem alguns clientes que você quer muito. Tem. Não tem cliente que você fala assim, cara, essa empresa, nossa, eu queria demais essa empresa. Tem umas que meu sócio fala assim, Bruno, esse cliente aqui é o seu sonho, então uns 3 anos você fala, nós vamos conseguir ele. Tem. Eu tenho, todo ano eu faço uma listinha de 3 clientes que eu tenho o objetivo de buscar eles. E é legal ainda, Daniel, eu sinto falta disso lá na empresa, nós vamos colocar. Mas tá pregado numa parede e os clientes, estratégias para abertura. Já trabalhei com essa metodologia, é excelente. Excelente. E esse ano eu fiz algo um pouco diferente. Não só colocar os clientes que eu quero, mas eu fiz uma lista dos meus clientes históricos. Né? A Yellow já atendeu mais de 600 CNPJs diferentes. Legal. A gente tem um mix legal de 3 grandes perfis de clientes. A gente tem muita empresa inovadora, porque se identifica com a gente, por mais que sejamos uma consultoria, que tem toda aquela coisa tradicional da consultoria de recrutamento, mas a gente fez uma startup, lançou a startup e eu levantei 6 milhões de investimento. Essa história é legal. Sim. E a gente vive esse meio de startup, né? Estou no meu 3º ano presidindo a Fundação Mineira de Software. Pô, eu não tenho uma empresa de software, vamos dizer assim. Então, a gente está dentro do ecossistema de inovação. Desses 602 foram eu, viu? Tanto na Isla quanto na seu cliente Ocult, a gente já foi cliente seu aí. 598 mais 2 do Bruno. E foi muito bom, viu? Eu lembro direitinho dos candidatos, todos eram ótimos. Cara, da Isla teve um caso muito legal. Eu não sei se você sabe dessa, mas a Isla a gente fechou a vaga em 48 horas. Eu lembro. Que você me ligou. Fui eu que pressionei. Foi um negócio, 48 horas. E aí eu falo que quando acontece qualquer desvio na empresa... E era boa a pessoa ainda. Boa, foi certeiro. Quando acontece qualquer desvio dentro do teu processo, você tem que parar e falar assim, o que aconteceu aqui? E desvio não é só coisa ruim, não. Uhum. Tem desvio que é coisa boa também. Verdade. Então, quando falou isso, eu falei, opa, o que aconteceu aqui? Aí a gente pegou aquilo ali, guardou numa caixinha, foi 2019 isso. Que legal. E eu comecei a analisar o nosso processo, saí do meu processo com uma ideia do tipo assim, cara, se eu fiz uma vez, por que eu não posso fazer 2? Que top. Por que eu não posso fazer 3? Por que eu não posso fazer 4? Por que eu não posso fazer sempre? E aí a gente fez um rastreio do nosso processo para entender qual que era o fator que fez a vaga fechar em 48 horas e não em 1, 2 semanas, que é o de praxe. E aí a gente lançou em 2021, se eu não me engano, um produto sobre isso, que era o Express. Eu lembro. Que era o embrião ali que depois virou IAP. Então teve a vaga da Isla e teve mais 2 vagas que foram assim, 72 horas, 48 horas, que a gente falou assim, opa. Então mereço um royalties da IAP, agora eu vou cobrar. Do Express eu não vou te passar, porque foi um produto que a gente descontinuou. Mas do IAP você pode contar essa história. Mas até uma questão, né, que eu acho que é importante, porque às vezes, né, o dono da empresa fala assim, eu preciso urgente da vaga. Aí você consegue um candidato e fala assim, quando que você pode entrevistar? Marca para terça que vem. Eu fiquei indignado. Teve uma vaga agora recente na empresa, sexta-feira uma pessoa pediu demissão, falou que ia deixar a gente na mão, e aí eu peguei, na sexta-feira eu comecei a mandar algumas mensagens, no sábado eu entrevistei, no domingo eu negociei detalhes, na segunda a pessoa começou num feriado, que era o 8 de dezembro agora em BH. Sei. Nem um dia útil. Em menos de um dia útil, coloquei a pessoa para dentro. Então, assim, às vezes, né, a pessoa vem e te cobra aquela urgência. Acontece comigo, às vezes, o cliente quer o cliente oculto para 1 semana também, mas ele demora 6 dias para validar um questionário, né? É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece muito. Mas esse grande sacada do processo que a gente conseguiu, vamos dizer assim, espremer, a gente teve 3 grandes ganhos nisso. O primeiro foi espremer tudo aquilo que não é essencial para o processo. Tudo aquilo que cria atrito. Então, quando você entra dentro do processo da Yellow, ele é um processo muito mais fluido
do que de uma consultoria tradicional. Bacana. Porque a gente olhou com o olhar do tipo assim, eu não sou um headhunter que tem 30 anos de mercado e abri a minha consultoria, não é isso. Eu comecei a Yellow com uma provocação do tipo assim, cara, temos que fazer diferente e temos que manter uma boa experiência do candidato. Porque a história da Yellow, né, eu trabalhei numa outra empresa, uma multinacional, saí depois de 1 ano e meio, 2, e um candidato me ligou, falou, Dani, o processo seletivo com você foi muito legal, adorei a entrevista que você fez, a gente teve uma conexão boa, agora que eu virei diretor técnico numa outra empresa, eu quero contratar a minha equipe, eu queria que eles tivessem a mesma experiência que eu tive. Então, a Yellow nasceu para replicar a boa experiência que um candidato teve lá atrás. Que legal. Com o Daniel, não com a Yellow, porque ela não existia. Sim. Aí eu perguntei, o que faz, de novo, essa cabeça meio engenheiro que eu tenho, né? Eu sou engenheiro de formação. Então, o que eu fiz que fez essa experiência ser boa? Então, a gente criou o nosso processo com essa linha mestre da experiência do candidato. Então, todo o processo seletivo da Yellow, ele gira em torno da experiência do candidato. O cliente, ele entra na experiência do candidato. Por que ele entra na experiência do candidato? Porque o candidato já está relacionando com a Yellow e o cliente entrou com uma vaga. Ótimo. E não é o contrário. Entrou a vaga e aí eu começo a me relacionar com o candidato. Só que essa lógica a gente joga para dentro dos nossos clientes também. Então, por exemplo, você comentou lá do Shark Tank. Beleza. Por que agora eu comecei a ter gente que está querendo trabalhar no seu cliente oculto diferente do que era antes? Porque agora eu comecei a trabalhar uma coisa que a gente chama que é marca empregadora ou employer branding. Então, eu, como marca, como uma empresa, eu estou falando não só com o meu cliente que eu quero captar, mas eu estou falando com o meu candidato que eu quero atrair. E no meu caso ainda tem um terceiro que ainda é o cliente oculto, que ele é o meu meio para entregar o resultado. E aí outra coisa que deu um resultado muito legal, a gente ganhou como top 10 startups de BH esse ano pelo LinkedIn. Então, assim, tudo, né, ajudou pra gente conseguir ter pessoas melhores, querendo ou não, com um CAC menor, né, se for colocar. Exatamente. E você reduzir esse CAC, que tem o custo de aquisição de clientes, e o CAC, custo de aquisição de candidatos também. Tem legal, gostei. E tem custo de aquisição de cliente oculto também. Boa, e ó, 3 CACs aí. Para você reduzir esse CAC, você precisa criar atratividade. Porque se você tiver que rantear, ir atrás, buscar, pegar pela orelha para botar na cadeirinha, muito mais caro. Cara, é muito mais caro. Então, quando a gente fez essa vaga em 48 horas, fizemos outras tantas em 72 e tal, a gente entendeu assim, cara, o X da equação tá, 1, experiência do candidato. Então, a linha mestre de processo é a experiência do candidato. 2, base de dados. Eu preciso nunca começar do zero. Eu tenho que começar sobre o ombro de gigantes, né? Isso que diz o ditado. Então, qual que é o gigante? São as mais de 5 mil vagas que a gente já construiu. É muito difícil eu pegar uma vaga hoje, em 2025, 2026, que a gente nunca tenha feito nada parecido. Sim. A gente já atendeu praticamente todos os mercados que você possa imaginar no Brasil, para 600 clientes. São 19 estados diferentes. Então, eu nunca começo do zero. Sim. Só que isso é uma questão de tempo, né? Então eu estou construindo repertório, construindo tempo. Só que tem gente que constrói tempo na memória e tem gente que constrói tempo, quem constrói tempo, né, reputação, em cloud. Então por isso que a gente investiu em tecnologia e nós temos base de dados. E o terceiro ponto é isso, atração. Então se eu publico uma vaga, eu preciso ter mais candidatos querendo do que eu indo atrás. Porque aí eu reduzo o meu tempo e eu reduzo o meu investimento no processo. Então hoje, por exemplo, quando você compara o preço que a Yellow cobra, ela é uma empresa, vamos dizer assim, na média do mercado, até porque a gente já rodou o cliente oculto, eu sei quanto que o mercado cobra. A gente está bem na média do mercado, nós não somos a mais barata e não temos a intenção de ser, e também não somos a mais cara e não temos a intenção de ser, só que a gente é aquela que tem o prazo mais curto. Porque legal. A gente entendeu essa equação. E é diferencial, viu? Muda tudo. Muito diferencial o prazo, porque acho... Não sei, você vai conhecer bem, mas assim, as pessoas, eu acho cada vez mais, Daniel, elas estão saindo da empresa sem fazer uma transição bem feita. Né? Então, assim, te falar que dos pedidos de demissão que eu recebi, foi uma ou duas pessoas no máximo que cumpriram 30 dias de aviso, bem feito mesmo, e uma delas, inclusive, eu recontratei e hoje ela teve uma promoção na empresa.
Então, assim, é raríssimo a pessoa cumprir 30 dias. E aí, quando ela sai, ela deixa um buraco no atendimento, principalmente em empresas menores. Então, você quer contratar muito rápido. E aí cai no erro, né? De, às vezes, você contratar rápido sem apoio, contratar a pessoa errada e ter um custo muito maior, né? E assim, como que você... isso acho que é uma dica prática, né? Quando você levanta essa dor para mim, eu já tenho escutado muito, e a gente tem muita empresa, né? Igual foi, a gente tem muita empresa inovadora, a gente tem muita empresa que a gente conversa com o dono, e a gente tem muito enterprise. A gente atende muita empresa grande. Legal. Então, minha carteira hoje, em quantidade de vagas, ela está mais ou menos 40% enterprise e 30% aqui embaixo, tá? Só que quando eu converso com a empresa de dono, o que esse cara geralmente erra, e é muito comum e é até intuitivo. Eu só contrato quando eu tenho vaga. Mas pera lá, e se alguém me deixar na mão? Mas eu não tenho bola de cristal. Eu falei, tudo bem que você não tem bola de cristal. Então vamos começar a trabalhar uma coisa bonitinha que o pessoal chama de análise preditiva. Sim. O que é análise preditiva para reposição de pessoas? Principalmente aquelas vagas que você tem mais pessoas e que é um cargo mais operacional, vamos dizer assim, né? Não só o cargo operacional, sabe, Bruno? Mas você tem o que a gente chama dentro da estrutura posições críticas. Sim. O que são posições críticas? É que se eu perder essa pessoa, eu desço Sim. a qualidade do meu serviço ou então a velocidade da minha entrega e tal. Sim. Então eu preciso ter na minha estrutura mapeado quem são essas posições críticas. E o mais sábio a fazer é você estar sempre entrevistando, conversando com pessoas que são possíveis backups para essas coisas. Mas você vai conversar com uma pessoa e não tem vaga para ela? Mas qual o problema? Você conversa com um cliente e ele não tem projeto para você. No futuro ele volta e te chama. E eu já teve gente que eu conversei num momento, não era o momento de nenhum dos dois lados, lembrei da pessoa uns 2 anos depois e contratei. Tem gente que trabalhou com a gente lá que eu demorei 3 anos para contratar a pessoa. 3 anos entrevistando a pessoa. Poxa, você tá doido, Daniel? Não, 3 anos. Quando foi o momento certo para nós? E para ela? Na ela vaga certa, no lugar certo, né? Só que às vezes você tem a pessoa certa, mas não é o momento certo. Você vai agora buscar outra pessoa ou você vai esperar um momento? Tem hora que você consegue esperar um momento. Ou tem hora que você prefere buscar outra pessoa. Então, se você não tem uma vaga aberta e você tem posições críticas para o teu negócio, a minha recomendação é esteja sempre entrevistando pessoas. Você como empresário, como gestor, põe uma meta. Eu preciso entrevistar uma pessoa por semana, 2 pessoas por semana. Até para você saber quanto que o mercado está pagando, onde que essa pessoa quer trabalhar. Você aprende na entrevista também, né, Daniel? Se aprende. Já teve um tanto de site, eu até brinco do podcast, né? Tem gente que fala comigo assim, não, Bruno, mas você grava 4 episódios de podcast por mês, olha o tempo que te toma. Eu falo assim, gente, o tanto de coisa que eu aprendo num podcast. Por exemplo, você me falando isso, eu já pensei, gente, vou aplicar no meu RH. Vamos pegar e vamos começar a fazer entrevista. Vamos fazer um NPS do candidato, pode ser uma coisa muito legal para avaliar o processo seletivo, né? Ótimo. A gente faz NPS do candidato desde 2020. Muito legal. E o que é uma nota? É a mesma escala que considera zona de qualidade ou não tem A gente tanto? faz, na verdade, 2, né? Eu faço o NPS e o CSAT. Né? Legal. Basicamente, assim, não tentei inventar a roda, só que eu faço 4 perguntas, né? Uma é, você indicaria o processo seletivo da empresa seu cliente oculto? E você indicaria o processo da Yellow? Legal. Porque eu quero avaliar os 2 processos. Sim. Tá? Porque eu posso ter um problema no cliente ou um problema no meu processo. E aí eu pesquisa lá do negócio, é como você avalia a entrevista. Então o CSAT é só para avaliar a entrevista do cliente e da Yellow. E aí o que acontece? Como a gente já faz isso desde 2020, eu tenho dados históricos. Então, diferente do NPS, onde você começa a ter os detratores ali, né? 85, né? Se eu não me engano. 75 já é zona de qualidade. 75 já é zona de qualidade. 85 você já coloca para cima, já está muito bom. Quando eu olho para o cliente, eu tenho um fator que é um pouco diferente desculpa, pro candidato e não para o cliente, eu tenho um fator diferente. Que é o seguinte, o cliente ele consumiu. O candidato, ele foi negado. Então as notas de NPS de candidato são naturalmente muito mais baixas do que NPS de cliente. Verdade. Por quê? Porque eu estou avaliando uma pessoa que já recebeu um não.
e não uma pessoa que recebeu um sim. E até avaliando para a gente faz o NPS do cliente oculto, né? E a maioria, praticamente 100% dos detratores que tem eu queria ser um cliente oculto e eu não consegui uma vaga. Então, realmente, se eu excluir eles, eu acho que o nosso NPS vai ser 100. Porque quem reclama é quem não entra. Não, e outra, assim, a pessoa que responde uma pesquisa de satisfação, eu, pelo menos, eu adoro quem reclama e bota texto. Ah, é ótimo. Porque isso... Excelente. Isso é excelente, porque você entende a nota em si e você consegue, de novo, avaliar os desvios, tanto para mais quanto para menos. E outra, quando você tem só a nota crua, às vezes você tem alguém que está querendo fazer... entende o mecanismo do NPS e ele falou assim, eu quero atrapalhar o bônus daquela pessoa. Então tem um caráter um pouco de vingativo, né? Sim. E nós não somos ainda, como Brasil, né, muito educados em responder pesquisas de satisfação. Então, acho que tem ainda um caráter ali de muito mais de reclame aqui do que de NPS em muitas das pesquisas. E tá tudo bem. No NPS eu enxergo muito isso também. Muito. Eu faço, todo mês eu rodo o NPS na empresa e aí eu percebi que, assim, muitas vezes virava um mural de reclamações do que uma avaliação sincera. Tanto que eu cheguei agora no último mês, Daniel, e eu fiquei indignado, porque teve gente dando nota 1. E eu falei assim, gente, a gente faz tudo. E por que essa pessoa está aqui, se ela deu nota 1? Aí eu lancei um plano de demissão voluntária na empresa. Falei assim, gente, quem quiser ser demitido, eu demito. Você pode ficar com seguro-desemprego. Quem quiser, tem até o final dessa semana. Teve gente que quis. E eu falei, gente, olha que coisa boa. A pessoa vai estar em um outro lugar que ela vai achar melhor, vai parar de reclamar, vai tirar alguém que contamina e eu vou estar muito melhor também. Então todo mundo sai ganhando. Não, e assim, cara, eu escuto muito 3 grandes reclamações de empresários que estão contratando, né? E eu acho que pelo público aqui do podcast, a gente tem muita gente que está na área de franquia, tem muito empresário, né? Porque esse tema, fazer cliente oculto nas empresas, é um tema muito estratégico. Então, se você está ouvindo isso aqui e você não é um empresário e tudo, parabéns, você está consumindo um conteúdo estratégico que leva isso para a tua empresa. Mas as 3 reclamações principais, a primeira as pessoas têm baixo nível de querência. As pessoas não querem trabalhar e tal. Uhum. Aí eu respondo da seguinte forma, meu amigo, deixa eu te falar, você, como dono da empresa, como diretor, como gestor, você cresceu na empresa ou você fundou uma empresa porque você queria muito. Porque você queria demais. Se você achar alguém que quer o mesmo tanto que você, dá um jeito dessa pessoa ter alguma forma de virar seu sócio ou de virar seu par. Porque não é comum a pessoa querer tanto. Agora, também não é comum a pessoa querer tão pouco. Então, é importante você estimular a motivação real da pessoa em trabalhar. Por isso que tem que ter uma boa escuta do funcionário, desde o processo seletivo até as pesquisas internas, seja o NPS, pesquisa de clima, qualquer outra coisa. Segunda reclamação que eu reclamo muito é gap geracional. Eu acho que isso virou até um clichê, sabe, cara? E eu acho isso muito chato, porque assim, eu tô com 36, vou fazer 37. Minha filha tá nascendo e tal. Tem diferença parabéns. Enfim, menininha. Tem 2. É a melhor coisa que tem, viu? E menina puxa saco do pai. Eu tô assim, ó, coração explode. Mas você vê, conversa com uma pessoa lá, que o cara tem 50 anos e é um empresário. O filho dele tem 20 anos, 25 anos. Aí ele tá reclamando do estagiário dele que tem 20, 25 anos. Fala assim, cara, o problema geracional é muito mais um problema familiar, porque a tua galera não criou bem os filhos e agora os filhos estão indo pro mercado. Uhum. Então o teu problema começa dentro de casa, porque você não sabe lidar com o seu filho, você quer lidar com o seu estagiário. Então tem um problema em você e tem um problema na geração. Sim. Claro que tem. Mas não é tão grande assim esse problema. As pessoas maximizam ele, na minha opinião. Uhum. As pessoas maximizam muito esse problema. Por quê? Porque às vezes é muito mais fácil você falar assim, é culpa da geração do que preciso melhorar a minha comunicacação. Exato. E comunicação é a grande tendão de Aquiles de qualquer empresa. É onde dá certo e dá errado. Comunicação qualquer interna. Relacionamento, tudo. Né? Com o cliente, relacionamento amoroso, tudo. E o outro problema, o terceiro que eu escuto, e aí principalmente quando a gente fala de funções mais operacionais, é da informalidade ganhando da formalidade.
Ou seja, eu vou contratar uma pessoa para ganhar R$2.000 e ela não quer mais ganhar R$2.000, ela quer dirigir o Uber e ganhar R$2.500. Essa daqui eu tenho uma resposta e eu tenho ouvido muito isso no mercado já, principalmente meio de 2025, início de 2025 para cá, onde a gente tem vivido no Brasil um aumento muito grande dos preços, uma instabilidade, a gente vê muitos negócios sofrendo com taxa de juros e uma série de coisas. E principalmente o microempreendedor fala assim, quem me dera ter um bom emprego. Então, verdade. Existe uma mudança, né? A gente ainda sofre no Brasil, e aí até uma responsabilidade minha social da gente falar sobre isso. A gente tem hoje 48 milhões de pessoas em algum benefício do governo e a gente tem menos de 40 milhões em carteira assinada. Eu vi esse número no final de semana, é assustador. Então, é assustador isso. Então, mas carteira assinada você está pegando só uma fatia do mercado e tal, mas eu estou pegando justamente a fatia do mercado que compete com os programas de assistência social. Por quê? Porque o cara a média de quem tem carteira assinada é 2, 3 salários mínimos. Aqui é o cara que ganha 600 a 800 reais por mês. Então, se nós não tratarmos o trabalho como uma coisa bonita, importante, se trabalhar não for algo nobre e não uma penitência, vai ser muito difícil a gente inverter essa balança. Então, quem hoje é empresário, você tem que criar dentro da tua empresa as pessoas que desejam trabalhar, que querem trabalhar e valorizar isso. Senão você fica numa coisa ali de sempre botando a culpa em alguém. A culpa é do governo, a culpa é da geração, a culpa é do sei lá quem. Não, a culpa é do dono da empresa. Tudo que acontece de errado dentro da empresa, a culpa é do dono da empresa. Então, por isso que eu tô me referindo justamente à audiência do podcast. A nossa responsabilidade como founders, eu e você somos empresários e tudo. Cara, primeiro, tornar o trabalho um negócio bonito, cara. As pessoas têm que olhar pra gente trabalhando e aquilo ali tem que dar até orgulho, né? Não, mas como é esse cara? Nós estamos gravando aqui, gente, eu vou contar. Pode contar. Que dia que é hoje? Dia 30. Dia 30 de dezembro. Eu me atrasei hoje pra chegar no podcast, 10 minutinhos, porque eu tava terminando de ver coisa de obra do meu escritório. Cara, eu recebi 3 fornecedores hoje, dia 30 de dezembro. E amanhã, dia 31, eu recebo mais 2. Cara, esses caras, eu tenho que receber esse cara com um cafezinho, com um abraço. Por quê? Porque o cara tá lá dia 30, 31, fazendo orçamento de obra. Pessoal, tudo na praia. Quando eu tava vindo aqui, né, eu tive uma gravação antes da sua, eu passei, os bares estavam lotados, um tanto de gente bebendo no bar. Eu falei assim, eu até comentei com o motorista de Uber, eu falei assim, gente, esse pessoal não trabalha, não? O que eles estão fazendo dia 30, já bebendo e tudo? E eu querendo bater meta, querendo alcançar resultado. Então, realmente... Temos responsabilidades. Concordo com você. E eu acho que, pelo menos eu sempre puxo para mim alguma coisa no ano, né? E para mim, 2026 é o ano que eu preciso falar mais sobre isso. Então, eu te agradeço muito por ter dado esse espacinho aqui no podcast pra gente falar, gente, o trabalho precisa ser um negócio bonito. Você tem que ver as pessoas trabalhando, falando, não, mas que coisa bonita, ele tá trabalhando. E assim, todo mundo tá trabalhando, tá fazendo bonito. E tem gente que fala, né, nossa, trabalha 12 horas por dia, 14 horas, olha que coisa feia. Ainda tem gente que critica, né? É lindo. Eu falo muito isso com a minha esposa, né? A nossa filha Vitória chegando. Eu falo, Vitória, tem que ter orgulho do pai trabalhar. Exatamente. Não é aquele negócio, nossa, o pai tá chegando tarde do trabalho, que chato, não ficou em casa. A minha esposa fala assim, não, você tem que trabalhar, vai trabalhar, filho, vamos fazer as coisas dar certo. A minha filha, Daniel, né? Até pra te incentivar mais aí. Eu cheguei e perguntei assim, filha, pra onde você quer viajar nas férias, quando você sair de férias e tudo? Você quer ir pra praia? Ela falou, não, papai, eu quero ir pra São Paulo. Então, por quê? Porque eu tô indo muito pra São Paulo e pra ela São Paulo é sinônimo de trabalho. Hoje eu vim aqui pro podcast, aí ela falou assim, papai, eu quero ir com você no podcast, eu quero te assistir. Que legal. E aí tava tendo um protesto lá perto de casa, né, no órgão público, aí ela chegou, 2 anos e meio, aí falou pra mim assim, ô papai, como que esse pessoal paga as contas e ganha dinheiro se eles não estão trabalhando? Então, olha assim, né? Volta até para o assunto que você falou, né? De educação, de geração e tudo, o exemplo que a gente dá para as pessoas, né? E eu acho que principalmente o microempreendedor brasileiro, cara, o cara que foi lá hoje fazer orçamento de porta de vidro para mim, sabe? O cara que tem o estúdio podcast, que tem empresas, 10 pessoas, 20 pessoas, que é o nosso caso, empresas pequenas. Cara, esse cara é o herói. A gente tem que respeitar e incentivar e não falar contra o empreendedor ou contra o trabalho. O trabalho não é uma penitência.
Você ter saúde, competência, capacidade para trabalhar, meu amigo, você é um privilegiado. Com certeza, bom demais. Daniel, a gente tem um bloco aqui que é um bate-bola, tá? Então, várias perguntas, responder em 1 minuto no máximo, beleza? Então, vou te perguntando e você vai respondendo rapidamente a primeira coisa que vier. Vamos lá. Qual o segmento atualmente que você é mais mal atendido no Brasil? Mais mal atendido? Olha... Primeiro que vem na cabeça. Cara, eu acho que é clichê falar telefonia, mas eu tenho sido mal atendido em relação ao que era antes com passagem aérea. Legal. Já fui mais bem atendido antes. Segmento que você é mais bem atendido atualmente? Eu vou falar a empresa que eu sou mais bem atendido. São duas. Eu sou bem atendido em alguns restaurantes, principalmente que tem garçons que são mais tempo de casa. Eu tenho 3 ou 4 Legal. restaurantes em Belo Horizonte que eu adoro e eu vou por causa do atendimento. A comida é ótima, mas o atendimento é maravilhoso. Um deles é aqui pertinho do meu escritório, que é o Moema ali, adoro. E o outro é a Booking.com. Eles são fantásticos no atendimento. Eu sou surpreendido. É uma empresa que eu sou fã. Legal. Qual o livro que você indica? Cara, teve um livro para mim que eu li em dezembro de 2024, que foi A Montanha é Você. E ele mudou muito a minha forma de enxergar oportunidade, problemas e principalmente autorresponsabilidade em 2025. Então, né, o nosso podcast está saindo aqui em janeiro. Quer começar o ano bem, ler um livro de reflexivo, para mim esse A Montanha é Você, é um que eu recomendo. Legal. Frase que você gosta? Cara, eu falo algumas vezes nessa em podcast, que é um pouco engraçadinha, mas diz muito que não adianta você querer contratar o Batman pelo preço do Robin. Muito bom. Essa eu achei ótima. Ídolo, alguém que te inspira? Cara, eu tenho algumas pessoas externas que eu tenho grande admiração, mas eu tenho buscado muita inspiração em pessoas mais próximas. Então, eu tenho um cara que eu me inspiro muito, ele chama Rafael Parra, é um mentor para mim. Eu tenho a minha mãe, que é uma pessoa que recomeçou aos 50 anos depois de uma falência, tem uma história maravilhosa. E eu tenho algumas pessoas, por exemplo, você que escreveu um livro, eu estou vendo você em 2024, 2025, você fez um trabalho ótimo de comunicação, de posicionamento, tem outros tantos, então eu gosto de ter essas micro-referências em áreas específicas. Pegar um só é difícil. Legal, mandou bem, viu? Mandou bem no bate-pronto aí, muito legal. E assim, gente, quem tá ouvindo, nos assistindo aqui, o Daniel mandou mensagem, viu? Semana passada, elogiando, falando realmente sobre inspiração. Então, achei muito legal. Você também super me inspira, né? Então, parabéns pelo grande trabalho que você tem realizado. E restaurante, né? Uma coisa ao contrário, a maioria das pessoas coloca como o segmento mais mal atendido, né? Você foi, acho que o único até hoje, viu? De todos que eu gravei, que colocou no mais bem atendido restaurante. Mas é porque eu tenho um hábito, né? Eu acho que até não sei se vale a pena comentar isso aqui, mas se eu for mal atendido num restaurante, eu não volto mais. Mas é o normal. E se eu for bem atendido, eu repito. E eu sou meio metódico, então eu repito muito os restaurantes que eu vou. Eu gosto, eu vou indo ali, sempre. E aquela frase que você falou é muito disso, né? Até uma frase que produto nota 10 com atendimento nota 6 não conquista, mas um atendimento, o contrário, conquista muito mais. Conquista muito. Né? Então, atendimento é muito mais valorizado que produto, né? Nesse quesito. Total. Legal. Só dar recado também, nossos patrocinadores, Sults, né, que é a maior plataforma aí que tem dentro do franchise, consegue ver tudo em um único local, então super indica a Sults, já usei, então 80% praticamente do mercado já utiliza. Seu Cliente Oculto, né, maior empresa de cliente oculto da América Latina, e a LED 10 também, que tem painéis de LED, é sensacional, tem um mega painel lá na nossa sede, então também super indico, são 3 fornecedores muito top aí dentro do mercado. Daniel, conta um pouquinho, fiquei sabendo hoje que você é palestrante também, então dá várias palestras aí, me conta um pouquinho o que você traz de novidade dentro desse tema. Cara, eu sempre recebi muito convite para participar de podcast e tudo, e eventualmente uma palestra ou outra. Eu tenho uma facilidade de falar, acho que é porque eu converso o dia inteiro e eu escuto muito as pessoas dentro de sala de entrevista e tudo, mas de uns tempos para cá, principalmente na Venture Capital, né, o fundo onde eu sou advisor, onde eu ajudo o fundo a escolher as startups que vão ser investidas, a gente começou a entender como que poderíamos avaliar uma empresa pelo capital humano.
E aí isso meio que culminou numa tese. Essa tese é um livro que está no forninho, deve sair aí para março, abril do ano que vem. Legal. E já é uma palestra que eu tenho feito aí ao longo dos anos. Ao longo deste ano de 2025, finalzinho de 24, eu fiz algumas também. Então eu estou descobrindo o que é esse negócio de ser palestrante. Eu estou até gostando bastante. Primeiro porque, assim, eu acho que é legal quando você tem, igual com vocês aqui, tem uma metodologia e você compartilhar isso com as outras pessoas, até porque ajuda a evangelizar o mercado com boas práticas. Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém, mas, assim, eu só faço uma coisa na vida que é contratar gente para os outros. Recrutamento. Então, eu não posso ser medíocre nisso, eu preciso aprofundar nisso. Então, esse jeito meio inquieto que eu tenho de crescer conhecimento, isso culminou numa tese que a gente chama de People Valuation, que é como que eu avalio o valuation de uma empresa com base no capital humano. Muito legal. Então, isso virou uma palestra. Eu já fiz ela, acho que em 2025, umas 12 vezes, se eu não me engano. Também participei de podcast, falei sobre isso. Só não lancei o livro, mas assim, agora eu tô aqui, ó, inspiração. Agora vai. Bom demais. E é um tema muito legal, viu? Cara, muito só legal. De você falar, criou um interesse gigante e é algo que você vai ser, se não me engano, pioneiro no mercado com esse tema. Assim, o que acontece? O mercado ele tem algumas teses pulverizadas sobre o tema impacto de capital humano sobre geração de valor para a empresa. Mas não tem eles organizados de uma forma onde você tem até uma calculadora para isso. Que legal. Até esse termo People Valuation é legal de você ver para registrar, viu? Já está registrado. Mandou bem, então. Parabéns aí, esse viu? já foi registrado, já fizemos o domínio, então é um negócio que a gente está caminhando bem. E a ideia, basicamente, Bruno, assim, a gente enxerga todas as empresas, claro, tirando as multinacionais ou as indústrias muito automatizadas, em 3 grandes áreas. A gente chama elas de back-office, que é tudo aquilo que suporta a operação. Sim. Delivery, que é tudo aquilo que entrega. E revenue, que é tudo aquilo que traz dinheiro novo, receita para dentro. Então, revenue olha para cliente, delivery olha para o serviço e produto, back-office olha para a empresa nela mesma. Legal. Essas 3 áreas, de acordo com a fase do negócio, elas têm uma proporção certa de pessoas, a gente chama de headcount, e orçamento, que é folha de pagamento. Então, números... Seu cliente oculto, por exemplo, o que seria uma proporção? Você tem algumas fases. Por exemplo, se eu estou numa fase de tração, o que é uma fase de tração? O negócio já cresceu e agora eu estou tracionando para ele aumentar a receita, mas principalmente para ele aumentar a rentabilidade. Tração é isso. Se eu estou numa fase de escala, eu não estou olhando tanto para rentabilidade, eu estou olhando para aumento de receita, porque eu tenho outros objetivos. Eu tenho uma fase de concepção. Então, dentro da própria empresa, eu posso ter áreas em fases diferentes. Tudo bem. Pelo que eu conheço de vocês, eu acho que vocês estão numa fase muito de tração. Então, dentro de uma fase de tração, olhando para essas 3 áreas, é natural que você tenha um time de receita com orçamento maior do que headcount. Então, vamos dizer que eu tenho 30% de orçamento e 25% de headcount. Por quê? Porque eu estou remunerando melhor os meus vendedores para eu poder fazer negócios melhores e olhando para contratos mais perenes. Essa é a fase. Não é aquisição a qualquer custo. Eu estou em tração. Se eu tivesse em escala, aquisição a qualquer custo. Aí inverte a ordem. Vou ter 30%, 40% de pessoas e 20%, 25% de orçamento. Nessa fase, eu começo a ter uma necessidade maior de back-office. Por quê? Porque se eu quero olhar rentabilidade, eu preciso vender para dentro. O que é vender para dentro? Melhorar meus contratos negociados, melhorar minhas taxas de crédito em banco, melhorar meu custo de capital. Tudo isso eu preciso olhar para dentro. Então eu começo a ter uma necessidade de ter um financeiro mais estratégico, por exemplo. E eu começo a ter uma necessidade de ter um RH mais estratégico, uma série de coisas. E minha área, vamos dizer assim, mais equilibrada ali entre um headcount maior do que o orçamento é minha área de produto. Por quê? O produto já está maduro, processos consolidados, então eu não preciso investir em concepção. Concepção é sempre hora homem mais cara do que execução. Legal. Então, essa lógica, ela é lógico que não tem uma fórmula de bolo, que vou dizer que eu vou ter 10%, 40% e 50% certinho, mas a empresa acompanhar essa proporcionalidade, ela entende se ela está executando em design organizacional a estratégia
financeira e comercial dela, entendeu? Muito top. Então, não tem fórmula de bolo, mas uma média pra gente seria... Uma média para você, chutado pelo segmento, Sim. que a gente faz os tiers de segmento e tudo, mas seria ali 30%, 40% em comercial. Revenue. Aham. Detalhe, o que é revenue? Marketing entra. Marketing entra. Aham. Ah, eu tenho aqui, por exemplo, time de comunicação interna. Isso é delivery. Aham. Eu legal. tenho o time de treinamento para o seu cliente oculto que vocês contratam. É delivery. Isso é delivery. Aham. Então, às vezes, dentro do marketing tem um split. Sim. Tá? Delivery, eu colocaria uns 40%, porque o teu negócio tem um capital humano intensivo, e 15%, 20% no máximo em back-office de orçamento. Em Legal. pessoas, eu já jogo para 10%, aqui eu já jogo um pouquinho mais 50%, e aqui eu fico no equilíbrio de 30%, 40%, alguma coisa assim. Então, tem Legal. uma... Mas hoje, pelo ritmo do negócio, é o quê? Mais orçamento e menos gente em comercial, menos orçamento, mais gente em delivery, e o back-office começar a investir em posições mais estratégicas. Jean, falando de trabalho, saindo daqui, eu vou fazer essa conta na empresa e te mando, viu? Cara, tem um caso muito legal numa palestra que eu fiz dessa, porque é interessante que o tema ele é valuation para quem entende de people e people para quem entende de valuation. Então ela Legal. é bem... Vamos dizer assim, é bem democrática, não é nada. Ah, eu entendo tudo de valuation. Cara, você não vai ver nada de novo aqui para mim. Eu não vou te ensinar a fazer um fluxo de caixa descontado. Não é isso. Eu vou explicar para quem está na área de pessoas como que o cálculo de fluxo de caixa descontado acontece e qual que é o impacto da folha de pagamento nisso. Legal. Essa que é a ideia. E vice-versa. Então, foi um empresário uma vez, um cara muito legal, uma empresa fenomenal, uma startup grande aqui, já é um pouquinho além da startup. Participou de uma palestra dessa comigo, foi uma dessas que eu participei do WTC, aqui em BH. E aí ele falou comigo assim, mandou uma mensagem 2 dias depois, ele é cliente nosso, falou, Dani, perdi a noite de sono. Por que aconteceu que você perdeu a noite de sono? Ele falou, não, você falou aquele negócio, eu cheguei em casa, eu abri o meu organograma e eu fui apropriando as pessoas por essas 3 áreas. Vou demitir um diretor amanhã. Vou juntar a área A com a área B, essas duas vão ser áreas de revenue, e eu vou acabar com um problema que eu tenho aqui, que é o marketing fala que a venda não executa o lead, Que é normal, toda e empresa. o comercial fala que o marketing não traz o lead. Eu vou falar assim, ô diretor, o teu problema é vender. Se você vai trazer o lead, Sim. se vira, cara, vende. É botar o cliente para dentro. O revenue é o quê? Botar dinheiro novo para dentro. Sim. Então, essa área, eu mudei meu design organizacional porque eu entendi que eu tinha um conflito justamente porque eu tratava uma como cenoura, a outra como Até o cargo, abacaxi. muita gente está criando diretor de receita, né? Diretor de receita. Por Legal. quê? Porque então, assim, eu não tô criando nada do zero, né? Eu só tô fazendo uma coxa de retalho de metodologias existentes e criando algo Lavoisier. Legal, muito top, Daniel. Então, essa área de receita é dinheiro novo. Então, você tratar tudo que é dinheiro novo em uma única responsabilidade é muito diferente do que você falar. Tudo que é marketing está numa responsabilidade. Mas marketing tem também dinheiro velho. Tem recorrência, tem educação, tem uma série de coisas que não é dinheiro novo. Legal. Essa diferenciação, isso aqui, para esse empresário, cara, foi um game changer pro negócio dele. Legal. E última dúvida, até estouramos o tempo, mas o papo tá legal. Por exemplo, né, um social media, ele tem uma parte que é do velho, mas tem uma parte que é do novo também, que é para atrair clientes. Aí você pode pegar um funcionário e dividir ou não? Você coloca ele num... Assim, esses rateios, eu acho que eles tornam a coisa Mais pouco complexo. mais complexo. Até porque quem tem 2 focos não tem nenhum. Sim. Então, eu acho que tem que ser muito bem alinhado, principalmente com as lideranças, saber que ele está liderando uma equipe que olha para. E não ele está liderando Então vamos dizer, um social media é mais para externo. para externo. Se o líder dele estiver focado no externo. Tá, Então, legal. puxa sempre para a liderança. Top. Que é a análise que a gente faz. Então, quando eu falo dessa análise de design organizacional, ela é o 3º nível da análise. Legal. O 2º é a liderança, que aí tem vários fatores que a gente fala de liderança e cultura. E o 1º nível é o perfil dos founders. Então, tem 3 análises. Eu falei da última aqui, que é talvez a mais curiosa, que é mais autoral mesmo. E que é mais objetiva. As outras 2 são mais subjetivas. Tá? Muito bacana. Daniel, brigadão. Foi excelente o conteúdo, tá? Aprendi muito, coloquei várias coisas aqui no plano de ação, acabando já vou anotar. E Que bom que deixa tá o gravado, último... né? Tá gravado, muita gente vai aprender também.
E deixa um último recado aí pra galera que tá assistindo. Assim, o que eu acho que tem de recado mais valioso que eu posso trazer para vocês é: tratem os seus candidatos tão bem quanto você trata os seus clientes. No final do dia, é gente com gente, é uma espiral que volta. Ah, mas eu trabalho na loja de carro da Porsche e estou contratando um mecânico. Falei, meu amigo, ele precisa amar o seu produto tal qual o seu cliente ama o seu produto. Se você não tiver esse tratamento de clientes e candidatos equiparado, pode ter certeza que o seu negócio tem data de validade. Muito bom. Muito obrigado, Daniel. Pessoal, agradeço pela audiência em mais um episódio do Seu Cliente Podcast. Esse aqui, além de empresário, manda para aquela pessoa, RH, todo mundo que vocês acham que esse conteúdo vai ser interessante também. Mais uma participação muito boa, Daniel, fundador da Yellow. Muito obrigado, gente. Um abraço.